humorista que entrou para a vida política e se tornou deputado federal. O mais bem votado da época, mas que ao longo do mandato enfrentou processos na Justiça Eleitoral. O nome dele é Francisco Everardo Oliveira Silva, mais conhecido como Tiririca. Ele foi absolvido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal numa decisão que você acompanha a partir de agora no programa Grandes Julgamentos do STF. Adivinha quem está falando? Sou eu, o Tiririca! Ó, candidato lindo! Ele elegeu slogan pouco convencionais. Agora, dentro da liberdade de expressão que a nossa Constituição permite, ele usou dessa faculdade. Ou seja, não tem nada na Constituição expressamente que gere uma proibição dele fazer a campanha do jeito que ele fez. A propaganda deu certo e ele foi eleito pelo PR, o Partido da República, como um dos candidatos mais bem votados dos últimos tempos. Ele se utilizou de um marketing, de uma questão social e, por consequência disso, ele teve a votação expressiva que ele teve. Muitos votaram porque queriam votar, outros votaram porque queriam protestar, inclusive contra o sistema. 2 anos depois, foi reconhecido como um dos políticos mais assíduos da Câmara Federal. O PR vota não, senhor presidente. Chamou atenção positivamente. O fato de ter sofrido as agruras da vida, isso influencia sempre que essas pessoas têm oportunidade e muitas vezes elas acabam fazendo mais pela educação do que muitos doutores. Acabam tendo uma presença maior. Mas, fora do Congresso, enfrentou processos na Justiça Eleitoral que questionavam supostas omissões de bens e o possível analfabetismo dele. Segundo a denúncia do Ministério Público Eleitoral, o deputado federal Tiririca teria supostamente omitido informações no documento para fins de registro de candidatura de que teria patrimônios em seu nome. Ele também teria anexado, segundo a denúncia, uma declaração falsa, dizendo que sabia ler e escrever. O relator do caso no Supremo, o ministro Gilmar Mendes, durante o relatório, explicou que as denúncias se basearam exclusivamente em casos relatados pela imprensa e publicados numa revista semanal. 2 funcionários da TV Record também disseram à época que nos bastidores do programa humorístico Show do Tom, do qual Tiririca participa, é sabido que ele não lê nem escreve. De acordo com Ciro Botelho, o palhaço conta com a ajuda da mulher para decorar suas falas. A mulher fica no camarim com ele e vai falando o texto. Ele vai decorando e conta do jeito dele. A reportagem da época acompanhou o Tiririca por 2 dias na semana passada, viu o candidato dar autógrafos com uma grafia bem diferente da que aparece na declaração apresentada no TRE com letras redondas. Aos fãs, ele assina um rabisco circular ininteligível e desenha o que seriam as letras do nome de seu personagem. Em 2 ocasiões, a reportagem deparou também com situações que demonstram que Tiririca tem, no mínimo, enorme dificuldade de leitura. No dia 21, a reportagem pediu para Tiririca ler uma mensagem de celular. Ele ficou visivelmente assustado diante do aparelho. O constrangimento do candidato só foi desfeito quando uma assessora leu o torpedo em voz alta. Minutos antes, referindo-se às críticas feitas à sua candidatura nos jornais, Tiririca dissera: "Eu não leio nada, mas minha mulher lê para mim." É sim necessário se reconhecer que o réu não teve uma educação formal, mas sabe sim ler e escrever, e sabe ler e escrever talvez com uma desenvoltura do que aqueles que tiveram oportunidade de frequentar as carteiras escolares esperam de um deputado federal. Mas ele possui muito além dos meros rudimentos de leitura e escrita estabelecidos como parâmetro pela própria Justiça Eleitoral para o deferimento do registro de candidatura. E justamente por não ter tido essa educação formal, ele foi educado por uma professora que, vez ou outra, aparecia no circo onde ele, desde criança, já trabalhava. Ele, por ocasião do registro, não tinha nenhum comprovante de escolaridade a apresentar. E talvez
ao saber que deveria declarar esta condição de próprio punho, talvez até mesmo mal orientado, entendeu que deveria declarar isso com a letra cursiva. E, de fato, ele apenas escreve com a letra de forma. O parlamentar teve decisão favorável na primeira zona eleitoral de São Paulo, que o absolveu sumariamente da imputação do delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, então, recorreu ao Supremo. O MP sustentava a nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e também por cerceamento da acusação pelo indeferimento da produção de provas requeridas. Outro questionamento foi que a alfabetização fosse aferida e comprovada por outros meios. A polêmica em torno da alfabetização do deputado federal Tiririca trouxe à tona debates sobre os critérios utilizados pela Justiça Eleitoral para a elegibilidade de uma pessoa. O futuro candidato deve ter, por exemplo, noções mínimas da escrita e da leitura e deve ser brasileiro nato. A Constituição diz, ele não pode ser analfabeto. Esse é o ponto principal. Agora, alguns TREs, ou a Justiça Eleitoral, por vezes faz a avaliação do que é e o que não é um analfabeto. E ela, avaliando isso, por vezes, ela extrapola alguns aspectos. E aí, muitas decisões vêm para Brasília, vêm para o TSE, e o TSE reforma essas decisões porque entende que houve uma exigência além do que a Constituição exige. Na decisão em primeira instância, Tiririca foi absolvido pela Justiça Eleitoral de São Paulo. O juiz que analisou o caso entendeu que basta um pequeno conhecimento da leitura e da escrita para se afastar a condição de analfabeto. Ele não precisa dominar o vernáculo nosso. Ele não precisa dominar toda a compreensão, mas ele precisa compreender o mínimo para se expressar de forma falada e escrita. Você vê que a média no Brasil é 8,6%, que corresponde aproximadamente a 13 milhões de analfabetos absolutos, mas esse analfabetismo ele está caindo. Agora nós temos outro desafio que é o analfabetismo funcional, que esse é um número maior, ele passa de 20 milhões de analfabetos funcionais. São aqueles brasileiros que têm uma escolarização abaixo de 4 anos. Constitui um problema. A legislação eleitoral, desde a Constituição Federal até os atos infralegais, não exige do juiz que os candidatos possuam mediano ou elevado grau de instrução, mas apenas que tenham noções rudimentares da linguagem pátria, tanto que é preceito do próprio Estado Democrático de Direito a pluralidade, diversidade, buscando se evitar, inclusive, a formação de um elitismo no corpo dos membros dos poderes legislativo e executivo. Dessa forma, restando ausente materialidade do crime imputado, quando se vislumbra o denunciado como juridicamente, funcionalmente alfabetizado, eventual persecução penal se mostra temerária. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco, no próximo bloco, tem os votos dos ministros no plenário do Supremo. Você acompanha no programa de hoje a decisão do plenário do Supremo que arquivou a ação penal contra o deputado Francisco Everardo Oliveira Silva, mais conhecido como Tiririca. Ele teria omitido bens na declaração entregue à Justiça Eleitoral em 2010. Segundo a denúncia que foi arquivada, Tiririca também emitiu documento falso, dizendo que sabia ler e escrever. A decisão de arquivar a denúncia foi durante a análise de uma apelação do Ministério Público Eleitoral de São Paulo contra a absolvição de Tiririca. Em 2010, o juiz da primeira zona eleitoral da capital paulista absolveu o deputado das acusações por entender que bastava o conhecimento rudimentar da leitura e da escrita para que ele não fosse considerado analfabeto. Durante o julgamento da apelação do MP no Supremo, o advogado do parlamentar defendeu a manutenção da absolvição dele em primeira instância. O que veio instruída essa denúncia? Apenas 2 documentos. Uma cópia da revista Veja com uma notinha dizendo que o réu teria posto o seu patrimônio em nome de outras pessoas depois de responder a processos trabalhistas e de sua ex-mulher. A defesa, evidentemente, refutou esses fatos
e colacionou a jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que notícias extraídas de jornais e opiniões emitidas por profissionais da imprensa não comprovam que autoridades governamentais estejam praticando atos de ofício com desvio ou abuso de autoridade em benefício de candidato, sendo insuficiente para a abertura da investigação judicial eleitoral. A defesa argumentou ainda que o deputado, depois de uma separação consensual, ciente das obrigações dele como pai responsável, resolveu abrir mão de todo o patrimônio em benefício da ex-mulher e dos filhos. O que alega esse promotor em primeira instância? Que a falsidade ideológica na omissão de bens estaria comprovada pelo fato de que teria nesse acordo judicial sido fixado uma pensão alimentícia em benefício dos filhos no valor de R$5.000. O que se não atentou o Ministério Público é que, imediatamente após esse acordo, está juntado nos autos uma alteração desse valor de pensão alimentícia, reduzindo-a drasticamente a apenas 3 salários mínimos. E essa pensão alimentícia sequer existia por ocasião do pedido de registro de candidatura, porque houve alteração da guarda, ou seja, parte de um pressuposto, de uma suposição de que quem paga a pensão alimentícia tem que ter patrimônio para se deflagrar uma ação tão séria de natureza criminal. A segunda acusação se referia ao fato do então candidato não ser alfabetizado, mas assim como a suposta omissão de bens na declaração dele, esse segundo item da denúncia também foi arquivado pelos ministros do Supremo. Cumpria ao Ministério Público demonstrar, no mínimo, um conjunto de circunstâncias hábeis a evidenciar a vontade deliberada e dirigida do réu de praticar o suposto delito para fins eleitorais. E, claro, desse ônus ele não se desincumbiu. Com relação à falsidade ideológica consubstanciada na declaração de que sabe ler e escrever, igualmente não procede a insurreição. A Justiça Eleitoral tem adotado interpretação no sentido de considerar que os conhecimentos da leitura e da escrita, ainda que rudimentares, afastam a hipótese de analfabetismo para fins de registro de candidatura. Essa compreensão harmoniza-se com a realidade sociocultural brasileira e assegura a participação plural no sistema político. Corremos o risco de, se sofisticarmos as exigências em relação ao grau de alfabetização, de criarmos um modelo eleitoral aristocrático ou até mesmo discriminatório. Eu, na universidade, assim, com muita frequência, no tempo que eu lecionava assim, a avaliação, eu sempre dizia o seguinte: olha, é muito preferível hoje formar um cidadão do que um gêniozinho, mau caráter e insensível. Né? Então é fundamental hoje você ter pessoas sensíveis a esse sofrimento alheio. E muitas vezes você vai encontrar em líderes que mal sabem assinar o nome, assim, pessoas de visão, pessoas de cidadania, pessoas de sentimento. Esse é um caso, a meu ver, absolutamente deplorável, tendo em conta, no meu entender, a inépcia da denúncia, que é flagrante. Quando Francisco Everardo Oliveira Silva se candidatou, vulgo Tiririca, e eu era, à época, presidente do TSE, levantaram-se contra ele uma série de objeções, uma série de obstáculos à candidatura deste que é um humorista conhecido na televisão. Aliás, conhecido inclusive por um mote que utilizava em sua campanha eleitoral: vote no Tiririca, pior que tá, não fica. Eu sou o Tiririca da televisão. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Pior do que tá, não fica. Apesar de ter citado o slogan da campanha do deputado federal Tiririca, o ministro revisor do processo chamou a atenção do plenário sobre a falta de fundamentação do Ministério Público Eleitoral no caso. Não foi feita nenhuma indagação prévia, nenhuma diligência. E no final de um documento de 2,5 páginas, em tipo 14 ou 16, vem o seguinte: requeiro que, recebida esta, seja o denunciado devidamente citado para responder a todos os termos do processo, julgado e, afinal, condenado. Ponto.
não se protesta pela juntada de provas, não se faz um rol de testemunhas, nada. A simples notinha de uma determinada revista serve para embasar uma acusação. E aí começa a via crucis desse candidato, que tem que provar a sua inocência a partir de uma notícia publicada num periódico. E o processo segue. E essa via crucis do candidato continua, porque ele é submetido, e eu acompanhei isto, a situações vexaminosas, humilhantes e degradantes proibidas pela Justiça Eleitoral. Entre o que a lei exige, que é uma melhoria de condições e de garantia de que a pessoa pode honrar suas funções, até tornar determinadas figuras que se candidatam em motivo de brincadeiras, para não dizer de escárnios, uma vez que já foi comprovada na dúvida pela Justiça Eleitoral, ou perante a Justiça Eleitoral, neste caso, a sua capacidade, é algo que precisa de ser pensado, porque o Ministério Público é o advogado da sociedade, em benefício da sociedade, para cumprir as finalidades legais. Então, qualquer tipo de atuação, incluída aí como essa, que é um processo penal, que não tenha realmente sustentação suficiente para se garantir, pode constituir uma forma de discriminação, num país que, infelizmente, ainda não é um exemplo da melhor educação oferecida a todos e em todas as condições e em todas as fases da vida. Se o Brasil, historicamente, deixou crescer o analfabetismo e deixou expandir uma educação de qualidade discutível, então isso se deve também, também ao legislativo, aos governantes do passado. É bom que o Tiririca esteja no Congresso Nacional, porque eu acredito que isso aí contribui para que o próprio Congresso Nacional, para ele ver assim o que historicamente o Brasil fez, para o Brasil ver a sua dívida histórica. Se nós 11 que nos sentamos aqui somos privilegiados, e somos, porque num país que tem uma educação ainda questionável, a despeito de sua grande melhoria, somos privilegiados no sentido de sermos capazes de chegar ao final das faculdades e até com pós-graduação. É preciso não se descuidar que aquele que não chega nem sempre chega por ausência de vontade ou de aptidão, mas às vezes por falta de oferecimento das condições. Todos os outros integrantes da Suprema Corte, com exceção do ministro Marco Aurélio, acompanharam o voto condutor do ministro Gilmar Mendes, relator do caso, e arquivaram a denúncia contra o deputado federal Tiririca. Único contrário, o ministro Marco Aurélio votou pelo provimento da apelação para anular o processo a partir do indeferimento de diligências requeridas pelo Ministério Público, por entender que ficou configurado o cerceamento de acusação. Este caso comprova a boa procedência da máxima, segundo a qual os homens aceitam muito mais gestos do que palavras. Refiro-me à campanha, até mesmo do hoje deputado federal. Esse descambou para a galhofa, descambou ante a própria autoria do candidato. Você está cansado de quem trambica? Vote no Tiririca. Sou eu, abestado. Se buscou realmente elucidar a boa procedência ou não de declaração fornecida à Justiça Eleitoral. E chegou o acusado a dizer que no preenchimento da declaração teria sido auxiliado pela própria mulher. E, mais uma vez, veio a sinalizar que a declaração não seria, como requer a ordem jurídica, uma declaração de próprio punho. Presidente, vou pedir vênia à maioria já formada para entender que houve o cerceio quanto à atuação do Ministério Público, quanto à atuação do Estado acusador,
e, por isso, provejo a apelação. A mim me parece de maneira muito satisfatória a absoluta inviabilidade dessa acusação penal, valendo notar, tal como posto pelo eminente ministro relator no início do seu douto voto e também pelo próprio juiz eleitoral, que simplesmente observou, não é, aquilo que tem sido placitado pela jurisprudência, não só dos tribunais regionais eleitorais, mas notadamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Também eu acompanho o relator, entendo como correta e absolutamente fundamentada a decisão do juiz de primeiro grau, que sumariamente absolveu o recorrido. 9 ministros do Supremo adotaram o mesmo entendimento do juiz de primeira instância e decidiram absolver o deputado federal Tiririca. A denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral foi arquivada. A maioria no plenário entendeu que não houve ocultação de bens e que o parlamentar comprovou que é alfabetizado. Quanto dinheiro público não foi gasto? Quanta energia não foi gasta para se chegar a este momento em que a Suprema Corte tem que se debruçar sobre um documento dessa natureza? O julgamento em destaque do programa de hoje é sobre a ação penal 567. Esse processo questionava a absolvição do deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca. Por maioria, o plenário do Supremo resolveu arquivar a denúncia contra o parlamentar. Se pretendeu impedir a candidatura de um cidadão brasileiro com as deficiências típicas de, quiçá, 90% da população desse país. Provadas as condições que a lei exige, a elegibilidade é que é a regra e a cidadania se exerce até mesmo por estes que podem denunciar com muito mais tranquilidade e clareza e trabalhar em benefício do aprimoramento deste processo, que também estava no Tribunal Superior Eleitoral no período e pude ser uma das juízas que julgamos várias vezes esse tipo de questionamento feito em relação a este réu. O caso, com certeza, ele chama muito atenção. Por quê? Porque foi o candidato com uma votação muito expressiva, então, obviamente, que ele chama atenção, ele acontece, ele é expressivo por sua natureza. Agora, com relação ao Ministério Público, poderia ser o Tiririca, poderia ser outro candidato, ou outro que nem veio a ser eleito, um desconhecido. O Ministério Público, acredito eu, que tomaria as mesmas providências, porque ele, Ministério Público, convenceu-se que tinha elementos suficientes para apresentar a denúncia ora posta nos autos. De acordo com especialistas, o caso do deputado federal Tiririca é um convite à reflexão sobre como anda a educação no Brasil. O Brasil vive hoje, continua vivendo nesses últimos anos, um período assim extraordinário de grande inclusão educacional. Você vê que o Brasil praticamente já universalizou o ensino fundamental, caminha para a universalização do ensino médio e abriu a porta de suas universidades aos jovens brasileiros. Ao mesmo tempo que nós não podemos ignorar, quer dizer, o atraso educacional brasileiro, os déficits que se acumularam historicamente e que hoje estão aí, estão na imprensa. Acho que a população brasileira hoje tem conhecimento da sua situação, está cobrando qualidade. A Justiça Eleitoral, ela tem uma preocupação de aferir a questão do analfabetismo. Então, ela não quer que seja uma coisa bagunçada, mas também ela não quer que o candidato faça uma prova de vestibular para passar em medicina. Então, ela procura trazer o balance, o equilíbrio para que a sociedade esteja protegida, que o candidato venha a ser eleito e ele saiba o mínimo da língua portuguesa. E se nós, de fato, conseguirmos superar um nó histórico da educação brasileira, que é essa articulação entre a União, os estados e os municípios, de forma que todos esses entes federativos possam olhar numa única
direção e possam colocar a educação acima de interesses político-partidários, possam colocar a educação como uma questão nacional, independentemente de partidos políticos, possam colocar a educação como aquilo que nós tantas vezes dizíamos na Unesco, como uma política de Estado e não de governos. Eu acho que o país mudou, indiscutivelmente mudou. Acho que nós já estamos num novo patamar. Acho que a democracia, esse já é um resultado direto já da Constituição de 1988. Então nós temos assim um cenário positivo. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem com mais um grande julgamento realizado pelo plenário do Supremo. Até lá.